Boa noite. Muita gente às vezes pergunta: quem é esse cara? De onde ele vem? O que é que ele faz? Eu quero dizer para você o seguinte: você não tem essa preocupação de perguntar mais a ninguém, porque eu vim apresentar a você. Olha, em primeiro lugar, eu sou um eterno aprendiz em que eu quero aprender com vocês. Mas um homem seriamente preocupado com o ser humano. Há uma citação no livro dos livros assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. O amor é a coisa mais difícil é um tributo difícil de se restaurar, de pagar. O amor é uma coisa muito importante. Sem amor, nós não podemos realizar. Sem amor, nós não nos motivamos para fazer as coisas corretas. Não sou melhor do que ninguém, não. Eu apenas quero aprender mais ainda, servindo a vocês. Eu sou um servo e me coloco aqui na qualidade de servidor de vocês, povo de Veracruz. Na medida em que começamos a caminhar e verificamos que o melhor caminhar é caminhar juntos, eu venho aqui me apresentar a vocês. Meu nome é Paulo Amorim, nasci em Salvador, tenho a ilha, na verdade, como a minha verdadeira cidade, meu verdadeiro povo. Tenho uma grande satisfação de ser morador da ilha. Meus filhos são nativos da ilha e quero crer que só Deus vai me tirar daqui desse lugar tão agradável. Eu quero dizer para vocês que você vai encontrar um amigo, uma pessoa humilde, portas abertas, à disposição de compartilhar com você o teu problema. Gostaria, sim, de que eu fosse onipresente para estar com todos no mesmo lugar, mas esse não é um atributo de Deus, eu não sou Deus. Mas estaremos sim juntos, através de algumas ações, daquilo que você precisa como cidadão, como cidadã. Podem contar comigo. Eu quero dizer para vocês também, essas questões de ser acadêmico, de ter formatura nisso, aquilo, outro, é bom, porque se eu estou aqui é porque me sinto qualificado por conta da minha academicidade. Para quem não sabe, eu sou essencialmente economista, um cientista social, sou contador, tenho um curso de engenharia de risco, tenho um curso de pós-graduação em Direito, justamente em Direito Público e Controle Municipal. Me preparei única e exclusivamente para governar essa terra. Sou doutor em Economia, para quê? Única e exclusivamente para servir. Como eu te falei, eu sou um servidor. Quero dizer para vocês que a partir deste momento em que você está me vendo, você está me conhecendo. Eu não conheço você um por um, mas eu conheço os seus problemas e aprendi a resolvê-los. Quero apenas que você confie e creia que nós iremos conseguir, mas iremos conseguir juntos. Não sou centralizador, muito pelo contrário, gosto de distribuir atividades, não sou egoísta, gosto do coletivo. Então eu acredito que eu esteja preparado para, junto com você, governar essa cidade da maneira pela qual ela precisa. Meu nome é Paulo Amorim, sou evangélico, por ocasião sou um pastor, hoje itinerante, em que, na verdade, conhecendo algumas coisas nas Escrituras Sagradas, onde compõem o meu caráter, eu venho trazer para vocês uma palavra de esperança, daquele que vive e reina, que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, então terás refrigério em tua alma, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Primo muito pela família,
E eu trouxe aqui meu filho, meu filhão, para apresentar a vocês. Olha como ele parece com aquele cantor J.A. Canta melhor do que J.A., mas ele já está sendo preparado para me ajudar a governar a compreensão de que a família ela deve estar junto. E sem o apoio da família não vamos conseguir nada. Na Segunda Grande Guerra Mundial, perguntaram a Stalin: Stalin, qual é a estratégia para destruir uma cidade? Ele fez: olha, eu vou lhe dar estratégia para destruir o mundo. Destrua a família. Então, quero dizer para vocês que a unidade familiar decorre de muitas coisas. Eu vejo aqui na ilha a degradação da família por falta, na verdade, de um líder, de um coordenador, de um gestor. E nessa visão estamos preparados para dar esse choque de gestão para que juntos possamos governar para o bem seu, para o bem nosso, para o bem da família, para o bem de Veracruz. Muito obrigado. Boa noite, povo da ilha. Eu falo aqui é Paulo Almeida, sou candidato a prefeito desta cidade, com um simples objetivo: melhorar o IDH daqui de Veracruz, ou seja, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, através de algumas ações práticas, tipo geração de emprego e renda, de que maneira, trazendo indústrias não poluentes. E, na verdade, esse é o grande desafio: produzir e não ferir o ambiente. Produzir, lucrar e não ferir o ambiente. Teremos também no nosso bolso de desenvolvimento a atração de alguns resorts. Esses resorts trarão cerca de aproximadamente 2 a 3 mil empregos diretos logo de início. A geração de emprego vindo da indústria, a geração somada com a geração de emprego vindo da parte hoteleira, da parte turística, certamente que irá dinamizar o nosso comércio. Então teremos aqui na ilha, talvez pela primeira vez, um ciclo econômico eficiente através da atividade industrial, da atividade turística e da atividade comercial. A ilha hoje depende muito de um tempo no final de ano para gerar um pouco uma economia perniciosa, ruim, perversa. Esse tipo de economia tem provocado o êxodo daqui da ilha. As pessoas têm buscado outros lugares, outros centros. Por quê? Porque infelizmente a ilha ainda não tem como prover emprego e renda. Então talvez esse seja o nosso primeiro desafio, porque a partir do momento em que nós comecemos a gerar emprego e renda, também nós estamos dando resposta a um problema seríssimo, que é o problema social, a ocupação dos jovens. Que futuro, na verdade, se pergunta, terão estes jovens que nasceram aqui, estão sendo criados aqui? Sabemos de onde eles vieram, mas para onde eles vão? Sabemos o que está acontecendo agora com eles, mas nós não sabemos o seu futuro. Precisamos de você, para que juntos possamos atingir a esse objetivo, porque sozinho nós não vamos para lugar nenhum. Eu chamo a população para uma reflexão. E nesta reflexão façamos uma avaliação. Não quero aqui falar de governos anteriores, não quero aqui falar de A, de B e C, mas eu quero chamar a atenção da população que, se porventura tenhamos que experimentar o mesmo tipo, o mesmo nível, a mesma qualidade de gestão, Veracruz está fadada à falência. Esses são os problemas locais de Veracruz, problemas sociais sérios, por falta de oportunidade de emprego, por falta de oportunidade de renda.
Mas só que um município, uma cidade, um estado, uma nação, ele é completamente afetado pelo que está acontecendo no mundo. Então é necessário também que possamos discutir a conjuntura. A conjuntura mundial afeta diretamente a conjuntura de um país e muito mais ainda de um município. E se nós não tivermos, na verdade, armas, se nós não tivermos preparados, podemos, na verdade, sofrer uma amarga e perversa experiência. A fome, a miséria, a violência. Povo de Veracruz, acorde, porque há jeito. Esta é a hora. As outras questões, questão de saúde, por exemplo, é necessário humanizar mais a atenção da saúde. Recentemente, um amigo nosso, inclusive um dos assessores do nosso prefeito, faleceu em um acidente por falta de uma coisa simples: UTI, elemento primário para o atendimento dos primeiros socorros em acidentes. A nossa preocupação é de colocar, na verdade, não somente essa UTI, mas de homens preparados para operar. A outra coisa, muitas das vezes, os nossos hospitais não têm recursos técnicos para absorver determinados tipos de problemas, sobretudo a traumatologia múltipla. Por isso, é que eu quero trazer para aqui para a ilha uma UTI móvel, uma UTI rápida e móvel, para quando no momento desse infortúnio temos como atender a população. A outra situação é que muitas das vezes, principalmente nas pontas costas, por suas dificuldades comuns, não tem assistência médica, sobretudo durante a noite. Nós sabemos que as crianças, elas são facilmente afetadas durante a noite por uma questão física, sobretudo na questão pulmonar, na deficiência respiratória. E muitos óbitos são conhecidos nossos por não ter uma assistência de primeiros socorros na contracosta. E a outra coisa são os remédios que estão à nossa disposição. Portanto, a ideia de se colocar a farmácia 24 horas por dia tem esse efeito para atender justamente aos infortúnios que sempre acontecem, uma vez que a ilha ela sofre várias variações climáticas, ao mesmo tempo que é calor e ao mesmo tempo é frio, e mais uma vez quem sofre são as nossas crianças. E se lembrar ainda sobre a questão da saúde, que nós somos, na verdade, culturalmente, a nossa alimentação, nós somos usuários de crustáceos, que leva muito potássio, muito sódio, e esse sódio ela altera o metabolismo, provocando o que nós chamamos a pressão, desequilíbrio da pressão arterial. Então é necessário que tenhamos não somente uma assistência médica de qualidade, que tenhamos também uma assistência médica de imediato, mas que tenhamos também a educação, sobretudo a educação alimentar. Na questão da educação, a intenção da educação dos estudos decorre de vários fatores. O primeiro, a população ainda não tem renda para qualificar os seus filhos, a família não tem ainda renda para qualificar os seus filhos nessa questão do ensino, não tem renda para dar uma banca, um reforço escolar. Na educação de 2 turnos, por conta do governo, do nosso governo, da nossa gestão, nós daremos essa qualificação. O aluno terá condições amplas, a família terá condições amplas de receber do seu filho uma qualidade ótima ao nível, talvez, quem sabe, de excelência de ensino. Aprendeu de manhã ao reforço gratuito pela tarde. Mas é só isso para a criança? A criança é inquieta, a criança quer descobrir alguma coisa. E ao invés de
criança está ociosa, aprendendo coisas que nós sabemos que não se deve aprender, onde envereda seus caminhos para as drogas, para a prostituição, ela está ali sendo guardada por uma educação pedagógica orientada para outras situações, como, por exemplo, a prática de um esporte olímpico, basquete, vôlei, natação e etc. Haverá também um momento, eu diria assim, da arte. A criança vai aprender uma arte, a arte da dança, a arte da música, a arte da poesia. Então, a criança, além de ter uma absorção da pedagogia, eu diria assim, primária e normal, ela também terá uma educação esportiva, uma educação cultural. E isso eu estou falando a uma determinada faixa etária, porque quando a criança ela atingir a uma determinada faixa de idade, ela vai aprender um ofício para que quando sair do curso médio tenha condições de enfrentar o mercado de trabalho. E no último ano, no terceiro ano de colégio, todo esse tempo disponibilizado para o segundo turno pedagógico será destinado para a preparação do vestibular. Isso é fundamental. Então, os nossos alunos terão curso de excelência, nossos alunos terão a oportunidade da banca, nossos alunos terão a oportunidade da educação esportiva, cultural, e nossos alunos terão a oportunidade de um reforço sem precisar do que se chama cursinho de pré-vestibular, que está no nosso projeto. Inclusive, essa mesma criança que nós cuidamos até essa faixa dos 17, 18 anos, não vão precisar sair do município para procurar faculdade em outros centros, porque nós implantaremos aqui faculdades para essas crianças, objetivando justamente a absorção de uma mão de obra qualificada no setor econômico daqui da ilha. Precisamos de você. Precisamos agora de atitude para que possamos mudar. Precisamos de coragem. Dando continuidade às informações do nosso projeto, há uma coisa crucial em qualquer ambiente, em qualquer localidade, em qualquer cidade, que é a segurança. Justamente porque, na medida das dificuldades, há problemas sociais. E problemas sociais geram situações de insegurança. A falta justamente de renda leva o ser humano a buscar renda da forma mais violenta. Mas nós devemos entender que a melhor maneira de dar segurança é conceder para os munícipes a oportunidade de ter renda. Vou repetir. A insegurança ela é decorrente de um único fator, econômico. Quando a economia não vai bem, traz um outro problema social, ou psicossocial. Qual é esse pai de família que vê o seu filho com fome? Ele não vai procurar um prato de comida, vai pedir, vai rogar, vai solicitar. E quando ele não acha, ele vai para uma situação mais primária, ele vai roubar, porque já é o clímax do desespero humano. É deplorável isso. Então, quando nós pensamos em gerar emprego e renda, nós também pensamos nesse pai de família, nessa mãe de família, nesse adolescente que está sofrendo sérios problemas psicossociais que infelizmente leva ao banditismo. Mas há bandidos contumazes, há
uma certa insegurança daqueles que são habituados ao roubo, e para isso é necessário uma ação ostensiva. Ora, todos nós sabemos que a Guarda Municipal, por determinação da lei, não pode exercer atividade militar ostensiva. Isso fica a cargo da Polícia Militar. Então, qual é o nosso projeto? O nosso projeto é preparar a Guarda Municipal para auxiliar a Polícia Militar na chamada ação ostensiva, que também é segurança. Mas eu entendo que segurança também são ações colocadas para inibir a ação do assalto, a ação do delito. Portanto, a iluminação, ela promove uma segurança, e por esta razão estamos pensando seriamente em trocar esse tipo de iluminação normal de mercúrio para iluminação LED. Só para que vocês tenham uma ideia, uma lâmpada LED, ela ilumina aproximadamente entre 5 a 7 lâmpadas normais. Entretanto, o consumo de uma lâmpada LED é de 4 a 5 vezes menos que uma lâmpada de mercúrio. Os investimentos que serão feitos aqui na ilha, eles serão compensados ao longo dos anos. Primeiro, pelo resultado de segurança, onde nós vamos iluminar toda a cidade. Essa cidade será totalmente iluminada, de Caixa Prego até Gambeleira, do entroncamento até o centro da cidade, do centro de Mar Grande, entre Jaburu, Ilhota, Gamboa. Nós seremos conhecidos como uma cidade de luz. Qual é o custo disso? É um custo inicial de investimento que vale a pena. Não somente vai embelezar a cidade, mas vai resolver um problema sério de segurança. Entendo também que o ensino dos turnos promove também a segurança a partir do momento em que a faixa etária perigosa dos 14 aos 18 anos, ela está guardada pela escola, recebendo informações, recebendo alimento, recebendo cultura e recebendo também mudanças da maneira do pensamento. Então eu quero dizer para vocês que a segurança, ela envolve uma série de ações conjuntas. Então, quando nós pensamos no nosso plano de governo, nós agregamos todos os interesses e possibilidades para melhorar o IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, no momento que eu gero emprego e renda, eu estou gerando segurança. No momento que eu tenho, na verdade, uma assistência médica adequada, eu estou dando segurança. No momento que eu coloco o aluno, os 2 turnos na escola, eu estou dando segurança. Mas no momento também que eu ajudo a Polícia Militar em suas ações ou ostensiva ou preventiva, eu também estou dando segurança. Que na verdade essas outras ações, elas são preventivas. Não queremos usar a ação ostensiva, que seria as vias de fato. Nós queremos dar segurança prévia, preventiva. E para tanto contamos com você. Uma outra situação muito séria aqui na ilha decorre do transporte. Trata-se de um transporte atrasado, um transporte caótico, desde o transporte náutico até o nosso. Há problemas sérios, primeiro nas contracostas. Eu quero chamar a atenção do povo que a contracosta vive em regime tribal. Por quê? Porque o nosso sistema de transporte é totalmente deficiente. Eu posso citar exemplo. Eu estive lá recentemente em Campinas, e lá eu contei 4 horas de relógio sem nenhuma viatura, sem nenhum transporte. E quando eu voltei para casa, tinha uma série de pessoas buscando uma carona. É um estado deplorável do ser humano, é uma humilhação por falta do dever de governo.
Eles não conhecem, os meninos lá não conhecem aqui a chamada costa, por falta de oportunidade de transporte. O Vaiaco, pela mesma maneira, Jiribatuba também, Matarandiba, a despeito dos cuidados que a Dalquímia tem com o povo de Matarandiba, mas ele também sofre com a questão do transporte. Então verificamos que transporte é coisa crucial. E você vai me perguntar, e aí, Paulo Amorim, o que você vai fazer? É simples. Nós vamos colocar, primeiro, com relação à contracosta, nós vamos colocar transportes subsidiados pela prefeitura para atender todas as contracostas. Porque o nosso lucro não é financeiro, o nosso lucro é social, o nosso lucro é a alegria do povo de viver. A outra coisa, o nosso transporte aqui às 19 horas acaba. Então acaba-se a vida social, acaba-se a economia, acaba-se tudo. E esse lugar que eu chamo de pedacinho do céu, ele vive na verdade um pedacinho do inferno a partir das 19 horas, porque não tem iluminação, não tem transporte, não tem atividades. Vamos acabar com isso. Quanto custa? Custa o seu voto e a nossa ação de mudar. Eu quero dizer mais para vocês. A maneira do transporte aqui na ilha é uma maneira equivocada. Quando o transporte vem lá de Barra Grande para cá, de Caixa Prego para cá, quem é Mar Grande não vai até Bom Despacho, quem despacha não entra em Mar Grande. E quando entra aquela celeuma, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos fazer o contrário. Se o ônibus, a lotação, o veículo, ele está vindo de Caixa Pregos e vai para Bom Despacho, ele tem que passar em Mar Grande, ele será obrigado a passar em Mar Grande e no seu terminal em Bom Despacho. O contrário é verdadeiro. Se ele vem para Mar Grande, ele vai passar primeiro em Bom Despacho para o seu terminal ser Mar Grande. Agora, para que se faça uma coisa com pé, cabeça, tronco e membro, a nossa intenção é de se fazer, na verdade, um terminal rodoviário, tipo uma integração ali em Itairu, no início de Itairu, para que os coletivos, eles recebam dessas contracostas, que receba de Matarandiba, que receba de Iribatu, que receba de Caixa Prego, a população que vai se integrar com esse transporte a um único preço e no local de destino. E você vai me perguntar, de que maneira você vai baratear o custo? Primeiro, nós vamos motivar para que mude o tipo da condução, ao invés de ser vans, para no mínimo micro-ônibus para 32 lugares. Porque uma coisa é ter um custo de transporte quando eu tenho 14 pessoas. A outra coisa é ter um custo de transporte quando eu tenho 32 pessoas. O custo é o mesmo, é gasolina, é motorista, é cobrador. E se eu pegar um custo imaginariamente 100 e dividir por 10, não é a mesma coisa de dividir por 30. Então eu reduzo o custo por causa do volume. A outra situação é que, não sei se vocês sabem, povo de Veracruz, é que é produzido ali em Matange o gás natural que vai para Santo Antônio de Jesus e não é aproveitado no município, e vamos ter que acabar com isso, porque a partir do momento em que os nossos transportes começarem a consumir o gás natural, cerca de 3, 4 vezes um valor menor do que o custo tanto da gasolina quanto do óleo diesel, nós teremos condições de prestar um serviço de qualidade e um custo social, ou um valor social. Se muda as coisas e a direção de um país, de uma cidade, é com ideias, desde que sigamos e prossigamos para um caminho justo, um caminho fiel, sem corrupção. No meu governo não vou admitir corrupção, porque a partir do momento que o governo ele tem uma história corrupta, ele não dá lugar ao desenvolvimento. Eu quero falar uma coisa para vocês.
A nossa cidade, ela é carente de infraestruturas cruciais. A primeira dela é a infraestrutura urbana. Por exemplo, a questão da ligação de duas localidades, Baiaco e Ponta Grossa. Ela é importante por conta da economia, é importante porque vai me facilitar, inclusive, o programa de estabilidade de preço, de manter o preço mínimo dos pescados. Mas a partir do momento em que eu integro Ponta Grossa com Baiaco e vice-versa, eu posso fazer uma circular entre essas duas localidades. Por quê? Hoje, quem mora no Baiaco, para ir para Ponta Grossa, ele roda 8 quilômetros do Baiaco até a Coroa, roda mais 4 quilômetros da Coroa até Barra Grande e mais 8 quilômetros de Barra Grande até Ponta Grossa. Vamos fazer uma conta rápida? 8 mais 8, 16, com mais 4, 20. Ele roda simplesmente 20 quilômetros, ao passo que na integração são apenas 2,5 km. A outra situação de infraestrutura é que Mar Grande está crescendo, o município está crescendo, e nós precisamos urgentemente de uma outra via ali em Mar Grande, uma outra mão. E o nosso projeto é justamente aproveitar uma coisa que está praticamente pronta, está nos nossos olhos, como também está em nossos corações, que é uma outra via ali próximo à Penha, para que se forme, na verdade, uma mão e outra contramão. Obviamente que para fazer isso eu vou ter que fazer um viaduto com os recursos próprios da Prefeitura. Eu estou dizendo o seguinte, recursos próprios da Prefeitura. Ainda falando sobre urbanização, nós temos um déficit enorme de urbanização de calçamento ou asfalto em quase todas as regiões de Veracruz. Eu posso citar Morro do Gato, eu posso citar Campo Formoso, eu posso citar Barra do Gil, eu posso citar o Agreste de Conceição, eu posso citar um bairro, o Agreste, vamos chamar assim, de Barra Grande. Ou seja, todos os lados da contracosta precisam de urbanização com urgência. A estrada do Baiaco é deplorável, a estrada de Campinas, muito mais ainda. A estrada de Ponta Grossa é uma vergonha, quando chove fica assim transitável. Olha quantos desafios. Precisamos de você para que possamos atingir esses objetivos. Mas deixa eu te falar uma coisa ainda sobre a estruturação urbana, é a questão da coleta de lixo. Eu quero te chamar a atenção de uma coisa: as nossas praias são das praias mais belas do mundo e vive de modo deplorável, largada, abandonada. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é a limpeza da praia, a limpeza natural dos largaços, para que esses largaços, que é na verdade uma dificuldade, se torne uma oportunidade. Vamos transformar em adubos para que possamos aproveitar mais uma riqueza nossa e trazendo um resultado positivo, que é a limpeza das praias. Os lixos, na verdade, nós temos a ideia de reciclar todo o lixo, então vamos, na verdade, coletar o lixo seletivo, a fim de que gere, na verdade, também riqueza. Então é uma dificuldade que estamos pensando em aproveitar em oportunidade. E vamos limpar a cidade de uma maneira excelente. Vai servir para melhorar o índice de desenvolvimento humano daqui, da ilha, vai servir para atrair os turistas e vai servir para que o nosso status com a comunidade e com os turistas seja, na verdade, um status de bom nível. Devemos atrair os turistas para aqui. Aqui não tem hotel, aqui não tem resorts. Aqui, infelizmente, uma cidade que se perdeu no tempo e se perdeu no espaço. Não sou contra as pousadas, muito pelo contrário. As pousadas que, na verdade, é que tem aguentado a nossa situação. Mas vou citar um exemplo. Eu vejo o Rock in Rio, eu vejo o Festival de Verão em Salvador. Se eu quiser fazer uma coisa semelhante aqui, eu não posso, porque eu não tenho estrutura para absorver esses turistas. E como é que eu vou fazer, na verdade, o turismo se eu não tenho estrutura? Eu preciso de hotéis,
E mais ainda, eu preciso de resorts para trazer turistas internacionais e aproveitar a nossa beleza natural. E quando eu trago resorts, eu também estou pensando em economia. O resort me dá aproximadamente entre 1.500 a 2.000 de emprego diretos, porque são 1.200 a 1.500 leitos. Os empregos indiretos ao turismo receptivo, o turismo de uma certa situação, eu posso trazer, na verdade, um auxílio, um auxílio aos empregos diretos através de outros serviços, serviço móvel, serviço náutico, uma série de coisas, para atrair aqui determinado tipo de atividades turísticas, como turismo esportivo. A nossa praia é excelente para o windsurf, a nossa praia é excelente para o kitesurf, a nossa praia é excelente para a competição de vela. E quando as nossas praias elas estão vazias, em suas enseadas, é excelente para a prática simples do remo, 4 com, 2 com, esquife e etc. Nós temos, na verdade, na nossa Conta Costa, uma matéria-prima espetacular para o bicicross, para o nosso motocross. E é fundamental também que saibamos que essas atividades, e o rally também, essas atividades que não comprometem o ambiente, além de ser um atrativo turístico, um atrativo de entretenimento, é também algo que nós vamos segurar a nossa Mata Atlântica. E por falar em Mata Atlântica, é necessário que nós tenhamos um bom projeto de desenvolvimento urbano para conter a chamada evolução, eu diria assim, desordenada imobiliária. Eu já estou pensando já na ponte que vem, se nós não tivermos um controle de desenvolvimento urbano, se nós não tivermos, na verdade, uma lei de expansão urbana, nós podemos ser engolidos por aquilo que se chama desenvolvimento